Saudações! Vamos começar agora a nossa aula de nutrição do adulto. E hoje a gente vai ver algumas coisas muito importantes para essa fase, que é a maior fase, né, da nossa existência, que é a fase, a faixa, né, de idade que compreende os adultos vai de 20 a 60 anos. Então, é uma fase longa, extensa, onde a gente consolida nossos hábitos alimentares e onde a gente se prepara para a nossa última fase de vida, que é a fase do idoso, ou da popular e chamada terceira idade. Então, de acordo com o dicionário, um adulto é alguém que atingiu o máximo do seu crescimento ou a plenitude das suas funções vitais. E, juridicamente, é alguém que alcançou a maioridade. Sinônimo de adulto também é o quê? Indivíduo maduro, né? Como os indivíduos acima dos 40 anos, que não são idosos, mas são adultos maduros, né, dona Carol? Ó, falei nada. Para o Ministério da Saúde, só relembrando, idoso é quem tem mais de 60 anos, e para a OMS também. Acima de 40 é adulto. Dúvida, né? Mas é verdade. Então, de acordo com a OMS, a definição de adulto é o indivíduo entre 20 e 60 anos de idade, né? Que são aqui os chamados adulto jovem e o adulto maduro. Então, essa fase que engloba, né, duas subfases um pouco diferentes, mas com muitas características em comum, é a última etapa antes da gente entrar no período de senescência, ou terceira idade, ou o chamado "tô dobrando o cabo da Boa Esperança". Agora, se o assunto é nutrição, por que e para que a gente come? Para aproveitar a vida, né? Porque quem gosta de beijar no cinema é adolescente. Adulto gosta mesmo é de comer pipoca e ver o filme, porque o ingresso foi caro. Concordo plenamente. Se eu pagar um ingresso caro, eu quero mais entrar, sentar, comer e divertir. Que beijar o quê? Já passamos dessa fase. E aí, pensando em nutrição, a gente tem alguns objetivos na vida adulta: manter os órgãos funcionantes, manter o peso corporal, prevenir doença crônica e manter reservas corporais saudáveis para a terceira idade, para a vida de idoso, para a senescência. Então, o corpo que a gente vai construindo aí nesses 40 anos é o corpo que vai suportar bem o nosso envelhecimento. Recomendações nutricionais, então. Primeira delas é a questão da antropometria. Manter o peso adequado. Por quê? Porque a nossa altura não muda. E se não muda a altura, o que a gente tem que manter dentro do controle é o peso. E controlar as medidas de circunferência da cintura. Muita gordura na região abdominal é risco de doença cardiovascular, doença do coração. Então, para a gente manter um, abre aspas, controle, fecha aspas, do peso, a gente tem que ver a relação entre peso e altura. Vocês vão estudar lá com a Fernanda. E aí vocês vão observar que para os adultos, a gente pede que ele fique com essa relação de 18,5 até 24,9, que é o valor do IMC. Mas vocês vão estudar com a Fernanda também algumas particularidades, tá bom? Não precisam decorar isso, só precisam entenderem que o adulto tem que manter o peso adequado. Em relação à circunferência da cintura, quanto menos gordura na região abdominal, melhor, porque muita gordura é risco de quê? Complicações metabólicas, dentre elas a doença do coração, tá? E em relação a nutrientes, a gente tem as DRIs, eu não vou pronunciar, né? Que é a ingestão dietética de referência, que é um documento americano que a gente traduziu para o português e que tem, gente, já vou direto ao ponto, o valor da ingestão recomendada, da ingestão máxima tolerada, da necessidade média de todos os nutrientes. Então, assim, a necessidade média de cálcio, a ingestão recomendada de cálcio e a ingestão máxima tolerada pelo organismo humano de cálcio. De vitamina D, vitamina A, vitamina E, vitamina K, B1, B2, B3, B9, de molibdênio, de ferro, de magnésio, manganês, selênio,
A gente tem recomendação de ingestão diária até de proteína, lipídios e carboidratos para adultos, mas não vamos falar disso. Por quê? Porque vocês não vão prescrever dietas. Quando fizerem nutrição, quem fizer, vocês vão saber essas tabelas de có e salteado. Fibras também não poderia faltar, né? Porque fibras são importantes, vocês vão ver isso muito com o João Tomás. E aí a gente tem aqui dividido por homem, por mulheres, se gestantes ou não, se nutris ou não, o mínimo necessário de fibras que a gente tem que ingerir. Bom, na fase adulta já sabemos que tem o mínimo necessário e o máximo também. Mas como ensinar isso aos adultos? De duas formas. Ou com a pirâmide alimentar, né, que está meio cancelada aí nas redes de nutrição. A gente não usa pirâmide alimentar mais, mas eu gosto sempre de dar o exemplo dela, porque didaticamente ela explica muito bem, né? Que aí ela fala tanto da alimentação quanto de praticar exercício físico, fazer 6 refeições ao dia. E junto da pirâmide, ou mesmo separado, dando preferência, o guia alimentar para a população brasileira, que a gente já viu, né? E vai priorizar uma alimentação equilibrada, favorecendo a comida regional, e incentivando a gente a comer os alimentos in natura de forma saudável. Bom, nem tudo são flores, né? Falamos do peso, da gordura no abdômen, da necessidade mínima, de como orientar esses adultos, mas a gente tem algumas doenças que acabam acometendo os adultos, e a alimentação está diretamente ligada a essas doenças. Diabetes, hipertrigliceridemia, hipertensão e obesidade. Diabetes é excesso de açúcar no sangue, tá? Que pode levar até amputação de membros. E aí, a alimentação é pobre em açúcar simples, né? E rica em alimentos integrais. Vamos estudar isso tudo no terceiro ano. A hipertrigliceridemia é excesso de gordura, de lipídios da corrente sanguínea. Cuidado, então, com a ingestão de lipídios em excesso. E lipídios, vocês já viram lá com a Denise, Nutrição e Metabolismo, ou estão vendo. E aí é uma alimentação bem equilibrada em gorduras para o indivíduo adulto. A hipertensão é o excesso da pressão do sangue dentro das artérias. E aí a gente opta por uma dieta chamada, uma dieta específica para a hipertensão, ou dieta DASH, ou DASH. Lá no terceiro ano vocês vão ver o que significa. Mas já posso adiantar, vocês estão vendo muita fruta, muita hortaliça, e, leite, derivados desnatados e alimentos integrais. Falando de obesidade, né? A gente vai ver que o adulto vai ter um interesse muito grande por esse tema, porque geralmente é nessa fase que o indivíduo começa a ganhar um pouco mais de peso. E aí a gente orienta ele a uma alimentação saudável, com comida de verdade, exercício físico, boas noites de sono e tratamento da saúde mental. Terminando a nossa aula, na fase adulta, a gente vive um momento de muita identidade cultural associada à alimentação. E aí a gente vai ver alguns tipos de culinária que são característicos aqui no Brasil, né? A comida japonesa, para quem vai lá na Liberdade, melhor comida japonesa do país. A comida japonesa brasileira, né? Que é toda diferente lá do Japão, mas é gostosa também. Inclusive, parece que vamos ter um restaurante japonês em São João, né? Muito feliz. A comida árabe, que é uma delícia. Hummus, tahine, falafel, kafta, né? E para quem é vegetariano, a comida árabe tem muitos pratos vegetarianos, tá? A comida russa nunca parece muito gostosa, né? Apesar de nós termos relatos que o estrogonofe surgiu na Rússia, enfim. A comida mineira, que é a melhor do planeta Terra inteiro, né? Aí tem tropeiro, pão de queijo, canjiquinha, com couve ou sem couve. E, concluindo, a gente observa que na nutrição do idoso, os hábitos alimentares são consolidados, mas sempre é tempo da gente incorporar bons hábitos, né? Que é um dos períodos mais longos da vida de qualquer ser humano, e por isso ele refletirá diretamente na idade adulta ou na velhice,
na idade adulta, não, no idoso, na idade do idoso, na velhice, não na idade, né, no período em que o indivíduo se classifica como idoso. É um período também de surgimento de doenças e é um dos períodos onde a gente observa maior preocupação com o corpo e com a alimentação, que tem que ser de verdade, saudável, equilibrada e acessível a toda a população brasileira, que é uma situação que a gente não vive atualmente, infelizmente. Ok? Então, nós vamos encerrar aqui a nossa aula, né? Vou encerrar a gravação e vou, já, né, se você está assistindo, porque você já observou que esse material está postado no mundo. Qualquer dúvida, vocês podem me mandar uma mensagem para o WhatsApp ou perguntar aos líderes, né, as suas dúvidas que eu irei esclarecer se eu souber, ok? Beijos, bom final de semana.